Câmara Rio Entrevista no ar, direto do Museu do Samba, para homenagear Nelson Matos, o saudoso Nelson Sargento, que nos deixou em 2021 e completaria um século de vida em 2024. Compositor, ator, escritor e artista plástico, Nelson Sargento nos brindou com um vasto legado artístico, muito além do samba que o consagrou. É sobre esse carioca ilustre, mangueirense e vascaíno, que eu vou conversar com o Ronaldo Matos, músico percussionista e filho do Nelson Sargento. Tudo bem com você? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui. Nós também. A repórter Simone Braga preparou uma reportagem sobre o nosso homenageado. Vamos assistir. Nelson Matos foi seu nome de batismo e Sargento foi o apelido artístico que ganhou por conta da patente alcançada no Exército Brasileiro ainda nos anos de 1940. Um gigante da história do samba brasileiro, Nelson Sargento compôs mais de 400 músicas ao longo da carreira. Entre elas, Agoniza, Mas Não Morre, seu samba de maior sucesso. Samba, agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre. Tornou-se um dos principais sambistas da Estação Primeira de Mangueira, escola que adotou como sua segunda casa e onde foi presidente de honra de 2013 a 2021. Sargento conviveu com veteranos da Mangueira, como Carlos Cachaça e principalmente Cartola, de quem se tornou um grande discípulo. Na década de 60, o artista integrou conjuntos que marcaram o samba, como a Voz do Morro e os Cinco Crioulos. Além do amor pelo samba, também era apaixonado pelo futebol e fazia questão de estampar a Cruz de Malta do Vasco em seu peito desde 1934. O compositor declarou seu amor ao clube carioca na canção Casaca, Casaca, que destaca a luta do Cruz Maltino contra a discriminação de negros e pobres no futebol. Em 2021, o Terreirão do Samba, no centro do Rio, recebeu o nome de Nelson Sargento, uma homenagem ao sambista. Que talento e que figura empática, né? A gente pensa em carinho quando pensa em Nelson Sargento. Eu que sou filho, sou suspeito para falar, porque eu convivi com isso a vida toda. Ele sempre foi um pai muito carinhoso, inclusive eu trago uma memória aqui, que no meu nascimento, né, ele registrou num diário de nascimento meu durante mais de 6 meses o meu desenvolvimento. Então, para mim é um alento ver uma matéria dessa e essas homenagens que ele recebe. E você é o caçula de quantos, hein, Ronaldo? Eu sou o caçula de 7 filhos, como ele falava. Eu sou o último de uma safra de 7. Ele era tinha um muito bom humor, muito inteligente, né? Muito sagaz. É um grande espelho para mim. Uma pessoa com muita experiência de vida, com várias atividades profissionais, até que, enfim, foi envolvido pela música, não é? Sim, bastantes atividades. Ele começa ali ajudando a mãe a entregar roupas, né? Que ela era lavadeira e empregada doméstica. Ele começa ali ajudando a mãe, minha avó, Dona Maria Rosa. Depois que ele vai para o Morro da Mangueira, através do Alfredo Português, que foi um dos grandes professores dele, ele aprende o ofício de pintor de paredes. E a partir desse ofício de pintor de parede, ele chega ao samba, com referência como Cartola, Carlos Cachaça, e também as telas também. Falando em telas, ele vinha sempre aqui, que o museu, de certa forma, o reverencia, o homenageia com essas pinturas da comunidade, da Mangueira, né? Sim, aqui no Museu do Samba ele já vinha desde a fundação, e depois que passou a ser Museu do Samba, ele sempre foi um frequentador assíduo. Inclusive, ele fez parte do conselho aqui do Museu do Samba também. Então, muito que está aqui no museu, muitas pinturas, retratam também essa
essa estética que ele colocava nos quadros dele, que era o morro, a baiana, as figuras do samba. Ele era muito disciplinado com a pintura, ele era um artesão da arte. Ele tinha o ateliê dele montado na própria sala, na sala de casa, e muitos momentos ele ficava muito chateado porque ele tinha outros compromissos e acabava não conseguindo pintar o tanto que ele gostaria. Mas ele era um pintor disciplinado, porque ele mesmo ia comprar as tintas dele, ele mesmo fazia a questão da aquisição das telas. Então, era muito bom vê-lo pintando, porque ele gostava desse ofício de pintar. Muito desse ofício de pintar veio também para trazer sustento à família, mas o prazer também era muito grande. Como eu falei, ele saiu das paredes para as telas, com uma primeira exposição na casa do Sérgio Cabral, e a primeira pessoa que comprou um quadro dele foi o Paulinho da Viola. Então já iniciou bem aí com uma clientela de grande renome. Eu gostaria de entender um pouco do universo do Nelson Sargento, mas até da visão dele para o mundo. Como ele via essas questões de negritude, de preconceito? Ele foi criado no subúrbio, numa comunidade, um homem negro, e ele viajou, ele viu coisas. Ele nunca chegou a conversar conosco sobre essas questões. Imagine ele naquela época, onde era uma época que a gente não se falava disso, o assunto era muito velado. Hoje em dia, a gente vive uma outra época de conversa, de debate sobre isso. Mas eu acredito muito que ele tenha sofrido muito preconceito, sim, por ser negro, de favela, sambista, trabalhando na Zona Sul, onde era o local de trabalho dele, ele era pintor de parede. Foi um ofício que ele desenvolveu muito na juventude, ali na meia-idade. Então, com certeza, mesmo que trabalhando em casa de amigos, conhecidos, muitos conhecidos da música popular brasileira, inclusive, com certeza ele sofreu algum tipo de preconceito nesses tempos. Porém, a gente entende que é uma outra época que não tinha tanto letramento e esse assunto não tinha tanto à luz como hoje. Se fosse hoje em dia, com certeza ele seria um representante da defesa das questões raciais que a gente vem sofrendo muito até hoje. E ele provavelmente extravasava nas letras. Agoniza, mas não morre é um exemplo disso, né? Sim, com certeza. Ali ele cita a questão do negro, do sambista, do preconceito. Sim. Agoniza, mas não morre como dizia Beth Carvalho, é o hino do sambista brasileiro. E ele tem uma história interessante, que começou com a minha mãe. Agoniza, mas não morre. Posso contar a história? Por favor. Um dia meu pai saiu para trabalhar numa sexta-feira e deixou minha mãe doente. Ela falou que não acordou muito bem, ficou ali passando mal. E aí ele foi trabalhar. Foi fazer o ofício de pintor de paredes e também o ofício de samba, de cantar nas casas noturnas do Rio de Janeiro. E aí retornou somente na segunda-feira. Retornou cansado, chegando em casa, adentrou em casa e nem falou com a minha mãe, foi direto para a cozinha. Aí ela levantou e foi atrás dele e falou: "Ô Nelson, você me deixa aqui na sexta-feira passando mal e nem pergunta como eu estou?" Aí ela respondeu para ele: "Vivinha, você agoniza, mas não morre, porque o Nelson sempre te socorre antes do suspiro derradeiro." Daí nasceu a canção. Aí ela vira para ele e fala: "E o danado ainda faz samba." Aí colocou a palavra mágica, né? A partir disso nasce Agoniza, mas não morre, mas tem um papel muito importante de resistência, de protesto, falando da questão do negro, da favela também. Agoniza, mas não morre complementa com isso também. Samba, negro forte destemido, foi duramente perseguido, na esquina, no botequim, no terreiro. É verdade que ele adorava comemorar aniversários? Ah, demais, demais. Eu participei de vários, assim, com shows, espetáculos. Inclusive, ele disse uma vez que quando ele fizesse 100 anos, ia fazer uma festa de parar o Rio de Janeiro. E todo o início de ano, após o carnaval, ele já perguntava: "E aí, o que vocês estão aprontando para o meu aniversário?" Tem que ver com antecedência para poder dar tempo de fazer tudo que a gente está pensando. Então ele amava comemorar seus aniversários, de reunir os amigos, de cantar as músicas dele, de cantar os sambas dele. Inclusive, um dos últimos aniversários que nós fizemos dele, ele mesmo produziu o show.
produziu o repertório, fez a direção artística, a direção musical, e o show chama-se Samba Canção Também é Samba. E foi o maior sucesso, deu lotação de gente, e foi um show que ele mesmo produziu. Para marcar o centenário do Nelson Sargento, o Ronaldo produziu um espetáculo chamado Samba Agoniza, Mas Não Morre. Nós vamos falar sobre ele depois do intervalo. Até já. Câmara Rio Entrevista no ar, de volta com Ronaldo Matos, percussionista e filho de Nelson Sargento, que completaria 100 anos em 2024. E para marcar a data e preservar a memória do pai, ele produziu o espetáculo Samba Agoniza, Mas Não Morre. Me fala desse espetáculo, quem mais é contemplado, né? Esse espetáculo está sendo maravilhoso para a gente fazer. O espetáculo traz no elenco a grande Lazi Simval, que é uma grande cantora do João da Serrinha, uma querida e uma maravilhosa cantora que, felizmente, ela aceitou o nosso convite de participar. A gente está muito feliz com isso. O Nelson gostava dela, inclusive, né? Muito, muito. Eles tiveram a oportunidade de dividir palco muitas vezes. Inclusive, eu trago uma memória aqui do último show antes da pandemia que ele fez em São Paulo. E a Lazi estava cantando o repertório dele e ele estava só para entrar no final do show, no final do espetáculo. E ele estava no backstage assistindo a Lazi cantar. E ao final da participação da Lazi, ele chorou muito, se emocionou bastante com isso. Então, é uma grande alegria ter a Lazi no espetáculo, porque traz um pouco desse sentimento, da atmosfera desse show, desse dia. Quem mais? Tem outros dois cantores, né? Sim. O outro cantor é o Mingo Silva. Mingo Silva é um cantor contemporâneo meu, parceiro de Diogo Nogueira, parceiro de João Martins. Tem uma voz singular, uma voz bem forte e marcante, assim, com aquela assinatura do samba tradicional. E tem o Ronaldo Matos também, fazendo participação, cantando, trazendo memórias do grande Nelson lá, trazendo pensamentos, né, do livro dele. O seu pai tinha essa veia de escritor também, chegou a publicar em 2005 o livro Pensamentos, e dessas páginas vocês estão trazendo algumas citações para o espetáculo, né? Como elas se colocam ali? Sim, sim. Tem um momento bacana no espetáculo, que é antes de um grande sucesso dele, que é o Falso Amor Sincero, que eu cito e brinco com algumas que ele falava, né? E que estão registradas no livro. Eu começo com uma que é assim: se a vaidade soubesse quantos adeptos tem, talvez um dia seria vaidosa também. Boa! Aí para iniciar o samba mesmo, assim, brincando com o público, eu falo uma bem bacana que ele falava sempre antes ou depois de cantar esse sucesso dele, que é: até na falsidade tem que haver sinceridade. E como foi escolher as canções que estariam no espetáculo? Isso foi uma... Deve ter dado um trabalho. Deu um trabalho bem grande, assim. Eu sentei junto com o Luiz Felipe de Lima, que assina os arranjos, faz a direção musical, e tivemos trabalho aí para poder escolher essas 19 canções aí. A gente teve um seguinte critério de escolher os sambas mais antológicos, os sucessos, nessa primeira versão do show, que a gente pretende fazer uma segunda versão com alguns sambas inéditos. Então o espetáculo ele vai se transformando, ele vai ganhando vida aí, trazendo coisas inéditas do nosso mestre. Inclusive, recentemente, a gente descobriu uma melodia que estava perdida de uma parceria dele com o Ney Lopes. Opa! Que se chama Bola da Vez. A gente vai conseguir tocar um trechinho para vocês aí. Agora! Alucinação, obsessão, estupidez, alegria ou decepção, o que será desta vez? E tem passagens da infância do Nelson Matos ainda na Mangueira? Eu falo um pouco dessa trajetória dele na Mangueira, de como foi crucial e muito importante a influência do Alfredo Português e do Cartola, do Carlos Cachaça, do Nelson Cavaquinho na vida dele, na vida de sambista dele. Porque tem até uma história interessante que ele contava,
que quando ele era pequeno, ele via todo mundo chamando o Cartola de senhor, é o seu Cartola, é o seu Carlos. Aí ele falava pra gente, aí eu pensava assim, um dia eu quero fazer samba para também ser chamado de seu Nelson. Opa. E aconteceu. E aí, nessa faixa de história que eu conto sobre Cartola, eu cito uma história muito bacana que o Nelson era o gravador do Cartola, né? Na época não tinha cassete, não tinha nada digital, e Nelson gravava os sambas de memória. E aí, mais tarde, após o falecimento do Cartola, ele pediu permissão à Dona Zica para poder terminar alguns sambas inacabados do Cartola. Aí nasce duas composições que eu canto no show, que é o Ciúme Doentio e o Deixa. Para mim é uma grande alegria estar produzindo esse espetáculo, que é uma forma de trazer ele um pouco mais perto da gente, que é cantando e homenageando a memória e a obra dele. Inclusive, estamos em vias de fazer a fundação do Instituto Nelson Sargento, que vai tratar de projetos que vai estar alinhado em três pilares, que é arte, educação e cultura. Então vamos ter todas as artes do Nelson em forma de conhecimento, de maneira que a gente consiga disseminar ainda mais a memória dele e as artes que ele criou durante a vida toda. Deve funcionar onde esse instituto? A princípio ele deve funcionar itinerante, circulando por instituições parceiras, aqui no Rio inicialmente, mas a gente vai expandir, vamos conseguir uma sede para que esse instituto seja também um ponto de memória onde as pessoas possam visitar e saber mais sobre a história dele também. Que bom que você está podendo compartilhar a história do seu pai com as novas gerações. Convido o público para o show. É isso aí, gente. Quero convidar a todos para a programação do projeto Samba Agoniza Mas Não Morre, Nelson Sargento 100 anos, que tem um fomento da Secretaria Municipal de Cultura. Para saber todas as informações, vocês podem entrar no site nelsonsargento.com.br. Lá você vai saber da programação e outras várias coisas sobre a vida do Nelson Sargento. Maravilha, maravilha. E tem planos de rodar pelo Brasil com esse show? Sim, com certeza, com certeza. Vamos para 3 capitais do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba, que são lugares onde ele era muito amado e tinha um público gigantesco. Então a gente está batalhando aí para ano que vem ir para essas 3 capitais. Maravilha, a gente torce para que consiga. Parabéns pelo paizão e pelo trabalho, Ronaldo. Muito obrigado, foi um Obrigada prazer. pela entrevista. Pinducabra Rio Entrevista. Você pode rever essa e outras conversas no canal da Rio TV Câmara no YouTube. Acompanhe também a nossa programação ao vivo pelo canal 10.3 da TV aberta ou pelo YouTube também. Até a próxima.